Sabia que recentemente a Escola Pan-Americana fez uma campanha genial no YouTube? Nos anos 90, se você quisesse aprender algo da sua casa, precisava sofrer para ligar o seu laranja, dirigir até um local chamado locadora, alugar uma VHS, voltar para casa, dar play, perceber que não estava rebobinado, rebobinar, finalmente dar play e descobrir que estava tudo em japonês. E nesse vídeo a gente vai dar uma olhadinha como eu construí essa campanha através do Premiere e do After Effects. Bora lá? Olá, me chamo Julian, sou videomaker e motion designer e serei o seu guia nessa incrível jornada. A gente vai te explicar como é que na verdade funciona um vídeo, promocional, uma propaganda, por assim dizer, como ela é construída através de dois softwares principais, que é o Premiere e o After Effects. Vamos começar pelo Premiere? Então no Premiere a gente tem aqui a nossa timeline, É muito interessante vocês darem uma olhada nisso aqui para vocês entenderem também o quão complexo, é um vídeo, que parece, não vou falar simples, mas que no nosso caso ele é curto, Ele tem 1 minuto. Então às vezes as pessoas também desmerecem o nosso trabalho, sendo que quando você olha para essa timeline aqui são milhões e milhões de camadas. Então no Premiere você tem na parte de cima as camadas de vídeo e na parte de baixo as camadas de áudio. Então você pode ver já de primeira, de antemão aqui, que a gente tem quase mais camadas de áudio do que camadas de vídeo, para você entender o quão importante é no mundo do cinema, no mundo da propaganda, a parte de áudio, Mas hoje a gente vai focar na parte de vídeo, que é a parte de cima. Então, nessa campanha, a gente usou muitos recursos de vídeo mesmo, E a gente foi suplementar, a gente foi dar uma apimentada nesses recursos de vídeo com alguns momentos de After Effects que a gente vai dar uma olhadinha com mais calma mais para frente. Então, voltando aqui à nossa visualização, então você tem uma introdução mais ou menos de 20 segundos, que são somente vídeos, Todos produzidos na Escola Pan-Americana, no estúdio, e alguns takes feitos fora, como essa parte do carro aqui. E quando a gente filma em estúdio, a gente se dá a possibilidade justamente de poder brincar depois de maneira mais livre no After Effects. Então, por exemplo, essa cena aqui, que foi justamente filmada aqui no nosso estúdio aqui da Escola Pan-Americana, a gente filmou em tripé e isso possibilita justamente a gente poder brincar de maneira mais fácil, por exemplo, nessa parte aqui, inserindo um texto por detrás do ator. A primeira utilização em paralelo do Adobe e do Premiere é para essa chamada de título. Então, em alguns tutoriais que a gente já fez nesse canal, que vocês podem dar uma assistida mais tarde, a gente ensina justamente como é que a gente pode recortar o personagem para poder inserir o texto atrás, se chama rotoscopia. Novamente, pode dar uma olhadinha nos nossos tutoriais, o link vai estar aqui em cima à direita. E aí, a gente aproveitou que estava filmando em tripé e isso facilitou o trabalho de rotoscopia. Você vai lá, clica com o botão direito, vai substituir por conversão do After Effects, que é a maneira como você faz o link do Premiere ao After Effects. E na hora que você abrir no After Effects, a gente tem a composição que você vai editar ao vivo aqui e vai fazer as alterações ao vivo no Premiere. Então o que a gente fez aqui no After Effects? A gente simplesmente subiu aquele bruto, aquele bruto, aliás, no linguajar da produção, são os takes originais, os vídeos originais, Então a gente subiu aquele bruto, recortou somente a parte de cima, onde a gente sabia que inseria o texto, e foi inserindo os textos atrás do ator. Prontinho. Então, um uso bem rápido, bem fácil, que também é ajudado pelo fato de estar num ambiente controlado, que é o estúdio, e o uso do tripé. Então, um vídeo que não se mexe, tornando a máscara, a rotoscopia mais fácil, inserindo esse texto que fica, hoje, é uma técnica muito utilizada na propaganda no cinema, que é esse lance de você inserir texto atrás de atores. Então, a primeira parte dessa campanha aqui, que a torna mais interessante, é esse título animado do YouTube da Pan-Americana. Em segundo, uma coisa que, novamente, o Premiere não tem, que o After Effects tem muito bom, é essa animação de textos, Então, aqui a gente não somente fez os textos aparecerem, a gente também deu uma animação divertida a eles. Tá vendo? Uma certa onda, assim, com uma certa shade atrás. Então, no After Effects, a gente também vai fazer tudo isso lá, tornando as coisas muito mais práticas, muito mais rápidas, e assim a gente não perde tempo no Premiere. Então, usando a técnica de keyframing simples assim, criando uma animação muito rápida e muito simples, você também cria dinâmica ao seu vídeo. Por fim, uma cena que eu acho muito interessante, que também é muito legal a gente analisar bem rápido, feita no After Effects, que é uma coisa que é muito feita no campo do cinema, vamos dizer que é uma ilusão de ótica, É esse lance de achar que o carro está em movimento, só que ele não está. Então, uma coisa interessante desse take é que a gente filmou, se eu fizer desaparecer aqui, por exemplo, a máscara, para vocês entenderem, a gente filmou em ambiente fechado, com tripé, dentro do estacionamento. A gente só pediu para um dos nossos amigos dirigir o carro numa ré, fazer uma ré com o carro no fundo, para dar a sensação de movimento.
assim, esse é o take, né? E aí, o que a gente fez? A gente, no Premiere mesmo, fizemos uma máscara simples, né? Se a máscara é um pouco mais complexa, a gente recomenda fazer no After. A gente fez uma máscara em cima do carro, para vocês terem uma ideia. E atrás desse carro, a gente colocou um fundo animado, padrão de cidade, que você pode baixar em qualquer biblioteca de audiovisual. E é isso. A gente aplicou essas duas teclas muito simples que vão gerar rapidamente a sensação de que o carro está em movimento. E por fim, a última utilização do After Effects nessa campanha, a gente fez um split screen, né, que a gente chama, a gente dividiu a tela em 3, que também é uma técnica muito usada. Aproveitando do formato, né, vertical, a gente dividiu em 3 na vertical e adicionou texto, conceitos de motion graphic, né, uma animaçãozinha aqui de um círculo animado, e também os 2 atores numa situação condizente com o que estava sendo dito no roteiro. Isso, novamente, pode ser feito no Premiere, você consegue adicionar um sólido azul, você consegue adicionar textos, mas, novamente, a gente recomenda, assim, a 100% que vocês usem o After Effects para fazer tudo que é animação de texto, de sólido e de máscara. E para você justamente aprender a fazer essas animações no After Effects, a gente fez um vídeo, na verdade, sobre justamente 3 coisas que você deve evitar de fazer no Premiere e fazer no After. E são as 3 coisas que a gente acabou de falar nessa campanha, então a gente vai colocar o link aqui em cima ou na descrição, fique esperto, dá uma olhadinha lá. Também tem uma cena interessante na intro desse vídeo, que é uma técnica muito usada também no cinema, que é o lance de você usar um dublê, né? Pra você, vamos dizer, clonar um ator. Então, nessa transição aqui, da câmera frontal para a câmera traseira, vocês podem ver que é a mesma pessoa, né? Tanto aqui quanto aqui. Claro, com vestimenta diferente, né, para criar essa sensação de que são 2 pessoas, 2 clones, né? Mas aqui a gente achou um ator que tinha um cabelo parecido, né, ou mais parecido possível com o que a gente tinha em mãos naquele momento, naquela produção, e aí gerando essa sensação de que tem as 2 pessoas iguais no mesmo plano. Então, vamos dizer, é um efeitinho clone aí que também é bem legal de você levar em conta para suas produções. É isso aí, gente. A gente acabou de dar uma espiada na nossa campanha do YouTube da Pan-Americana, alguns insights interessantes para você levar nas suas produções, para você levar nos seus projetinhos caseiros. E se você gostou do que você viu aqui e quer aprender um pouco mais sobre animação, justamente como usar o After Effects nas suas produções, a gente tem uma série de tutoriais no nosso canal, então se inscreva no canal, segue a gente e fica atento ao próximo vídeo. E para você que quer ir ainda mais longe, a Pan-Americana tem o curso 100% online, na verdade não é nem um curso, é uma formação completa de motion design. Então a gente vai deixar o link na descrição, dá uma olhadinha lá, não custa nada. É isso aí, gente, até o próximo vídeo, até já!